Oi! A pergunta de hoje é uma pergunta muito política. Quais os papéis ou responsabilidades você assumiu apenas porque é o que as mulheres devem fazer? Quais os papéis ou responsabilidades você assumiu apenas porque é o que as mulheres devem fazer? Esse aqui é o Antiperfeitas S.A., o podcast que entendeu que ser exemplar não é mais uma opção. Aqui a gente não dá resposta, a gente pergunta. Eu sou Ana Martins e essa é a Sociedade Anônima de Mulheres que decidiram que ser perfeita não é mais o plano. Então hoje, como o nosso episódio tem uma pergunta muito política, a gente não vai falar necessariamente sobre o que a gente sente. A gente vai falar do que contaram pra gente. Aquela ideia de que mulher é naturalmente cuidadora, de que a mulher tem um instinto para estar em casa, para organizar a casa, para cuidar da casa, que a mulher gosta de lembrar de aniversário, de que mulher boa é aquela mulher multitarefa. Pois é, eu vou te provar hoje que nada disso é tão natural quanto parece ou quanto foi vendido para você de que é natural. Vendido por uma sociedade que já está muito acostumada a tratar as mulheres dessa maneira e que é confortável para a estrutura social que a gente tem hoje tratar as mulheres dessa forma. Porém, a gente precisa entender que tudo isso foi uma grande de uma invenção. Cada uma dessas frases tem meio que uma data de nascimento, um mapa astral, para gente que gosta aqui desses assuntos mais místicos. Então, a gente pode dizer que cada uma dessas frases tem aí o seu mapa astral, o seu céu aí, porque ela, em algum momento da nossa história, nasceu. E sabe o que é o pior de tudo? É que essa frase tem dono e tem cliente também. E sabe quem ganha quando você acredita nessas frases? Eu sinto dizer para você que esse episódio não é um episódio de colo. Ele é um episódio que vai te dar munição, vai te dar uma base para que você possa entender algo muito básico da nossa sociedade de hoje, do lugar em que a gente ocupa e vive atualmente. Então, vem comigo que a gente vai destrinchar essa linha do tempo lá desde o começo dela, tá? Porque o meu papel aqui é trazer informação para você e também fazer com que você compreenda de uma maneira bem clara de que esse papel que colocaram a gente não é necessariamente um papel que a gente precisa ocupar. Então, vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. A maioria de nós mulheres, ou pelo menos era muito comum que a gente tivesse essa visão sendo passada para nós pelas nossas ancestrais, nossas avós, nossas mães. É muito comum a gente perceber que existe uma crença de que nós mulheres somos cuidadoras da casa enquanto o homem trabalha fora. E que isso é uma coisa que vem desde muito antes do que de fato é. Isso nasceu em um momento da nossa sociedade e não foi exatamente aonde você acha que foi. Porque isso é uma invenção muito mais recente do que a gente acha que é. A gente acha que isso vem lá do tempo das cavernas, de que as mulheres já ficavam ali num ambiente mais doméstico, enquanto homens caçavam. E depois, mais para frente na nossa história, de que mulheres ficavam domésticas, enquanto homens iriam para guerras, iriam para campos, iriam trabalhar. E no final das contas, essa ideia
ela se firma na nossa sociedade ali mais ou menos no século XIX, junto com a Revolução Industrial. Antes disso, na maior parte da história da humanidade, a casa e o trabalho não eram separados. Todo mundo trabalhava junto, nas fazendas, nas oficinas, nos ofícios em que a gente tinha como uma sociedade local ali, como aquele grupo que estava ali se formando, que talvez pudesse ser uma família, uma fazenda ou até mesmo uma cidade. Pois é, todo mundo trabalhava junto, ali naquelas fazendas, naquelas oficinas, comércio. Mulheres, homens, crianças, todo mundo trabalhava junto. A divisão homem trabalha fora e mulher cuida do lar, ela simplesmente não existia como é vendido pra gente hoje, entende? Então, o que aconteceu aí no meio do caminho que fizeram com que a gente realmente acreditasse nessa história como verdadeira e real na construção da nossa sociedade? A Revolução Industrial. Ela tirou a produção de dentro de casa. E aí apareceu fábrica, apareceu escritório, apareceu trabalho assalariado. E aí, pela primeira vez, a casa virou um lugar separado do trabalho. É aí que essa invenção se firma como uma verdade dentro da nossa sociedade. As classes médias urbanas, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, que era um país recém-construído ali, recém-firmado como nação, criaram uma nova ideologia para justificar a mulher ficar em casa. Cult of Domesticity, ou o culto da domesticidade. Mais ou menos ali entre 1820 e 1860, de acordo com as pesquisas que eu fiz para esse episódio, e essa fonte vem de um artigo de 1966 da Barbara Welter, ok? Se vocês quiserem pesquisar aí, pode jogar no Google que eu tenho certeza que vocês vão achar muitas coisas a respeito desse documento. Bom, essa ideologia, o culto da domesticidade, ela pregava 4 virtudes femininas: a pureza, a piedade, a submissão e a domesticidade. A mulher verdadeira, ela era a que ficava em casa, cuidando do marido, dos filhos e da moral da família. Sair para trabalhar era meio que sujar essa pureza. Em 1854, um poeta inglês chamado Coventry Patmore, ele escreveu um poema chamado O Anjo do Lar. E esse poema, ele é meio que um marco ali da sociedade daquela época. E esse poema, ele meio que virou um best-seller vitoriano, porque é bem ali nessa época da Rainha Vitória, na Inglaterra, enfim. Então, esse poema, ele criou essa mulher ideal que era descrita como devota, como sacrificada, que estava sempre disponível, sem desejos próprios, sem ter que manifestar ela mesma dentro do próprio lar e da própria vida também. Então, esse foi meio que um template que perdurou. E olha um detalhe econômico que quase ninguém comenta, né, sobre isso, que ter uma esposa que não trabalhava virou meio que um símbolo de status masculino. Isso significava que aquele homem ganhava o suficiente para poder bancar a vida sozinho. E a dona de casa não era uma condição feminina, era meio que uma marca de riqueza, uma marca da classe burguesa. E aí, e as mulheres pobres? Elas continuavam trabalhando. E o tempo todo. Em fábricas, em casas alheias, como domésticas. Essa vocação doméstica, ela só existia para quem realmente podia bancar.
E o que é importante é que isso é justamente a invenção que marca a burguesia, que marca esse status social. Então, mulheres negras e pobres, pelo menos mulheres não brancas, a gente também precisa levar em consideração a miscigenação que já acontecia ali naquela época. Essas mulheres, elas não tiveram esse lugar do luxo e também não estavam enquadradas dentro desse status social para poderem ser consideradas esses anjos do lar, essas mulheres que estavam ali apenas para servir seus maridos e seu lar e sua família. Então, esse é um momento que, no meio do século XIX, essas funções modernas da mulher de classe média foram meio que codificadas. Essa mulher, ela é a guardiã moral, a educadora dos filhos, a anfitriã social, a gestora doméstica, a senhora que vai receber os seus convidados. Entende que tudo isso tá totalmente atrelado ao status, à forma com que a classe burguesa se estabeleceu ali dentro da sociedade. E essas funções, elas parecem meio que eternas. Então, entende que tudo que parece natureza do que foi vendido pra gente sobre essa história, ela tem essa data de nascimento, esse mapa astral. Então, essa natureza da mulher nasceu mais ou menos aí por volta de 1850, na era inglesa vitoriana, e foi vendida pra gente como eterna, como se fosse algo que sempre esteve aqui. Mas entende agora que realmente não foi? Aí, quando a gente avança um pouquinho mais na história, a gente vai lá para os anos 50, essas mulheres donas de casa, da classe média americana, inglesa, que tem geladeira, que tem máquina de lavar, que tem aspirador de pó, que tem uma empregada, geralmente uma empregada negra. Tudo para facilitar. São as mulheres mais deprimidas e angustiadas da história moderna. Então, aqui eu deixo uma indicação muito importante de um filme extremamente necessário que fala exatamente sobre esse cenário cultural histórico que eu acabei de dizer. Esse filme se chama em inglês The Help, em português Histórias Cruzadas. É um filme maravilhoso, fala exatamente sobre esse quadro social que eu acabei de narrar e vale muito a pena assistir. Ele traz uma crítica muito importante, fala sobre uma história de libertação dessas mulheres pretas que trabalhavam nas casas dessas famílias burguesas. E é um filme incrível, deixo aqui a indicação se você ainda não assistiu. Esse filme é maravilhoso e vale muito, muito a pena. Então, voltando aqui para a nossa história, em 1963, uma jornalista americana chamada Betty Friedan, ela publica A Mística Feminina, o livro que denuncia o que ela chama de um problema sem nome, do inglês The Problem That Has No Name. O livro é sobre donas de casa que estão supostamente realizadas, mas, no fundo, se sentem vazias. O livro ele é um marco da segunda onda do feminismo e a reação foi uma entrada massiva de mulheres no mercado de trabalho nos anos 60. E seria isso uma vitória? A gente pode dizer que sim. Em parte é uma vitória, porque aconteceu uma coisa que o feminismo da época não previu. A mulher entrou no mercado de trabalho, mas ninguém entrou para poder fazer o trabalho de casa, para poder cumprir a demanda de casa. E aí, eu não preciso nem contar para você qual foi o movimento que começou a nascer aqui. Justamente esse movimento da exaustão feminina.
em que a gente conquistou, sim, o mercado de trabalho, o direito de trabalhar e muitos outros direitos junto com o direito ao trabalho, a esse ocupar desses espaços para trabalhar fora, mas a gente também teve essa sobrecarga muito grande vindo para nós, porque a gente só acumulou todas essas funções. O trabalho de casa, esse trabalho de guiar moralmente o lar, continuou sendo apenas da mulher. A socióloga americana Arlie Rothschild, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela, documentou isso cientificamente nos anos 80, no livro dela que se chama The Second Shift, a segunda jornada. Nesse livro, ela mostra que mulheres que trabalhavam fora exerciam, em média, uma jornada inteira de trabalho dentro de casa também, como se fosse realmente um segundo turno do trabalho que ela executava fora de casa. Isso virou o termo que até hoje a gente usa, que é a segunda jornada. Nos anos 80 surge esse termo supermulher. Em 1982, um livro chamado Having It All, da Helen Brown, promete que a mulher moderna podia ter tudo. Podia ter uma casa perfeita, uma carreira incrível, um relacionamento amoroso romântico com o seu marido maravilhoso e uma família totalmente feliz. Um casamento feliz, filhos felizes, tudo, tudo ao mesmo tempo. Sozinha. Olha o que aconteceu. Esse pacote do século XIX, da mulher que cuida da casa, da família, da diretriz moral do seu lar, foi somado, apenas somado, muitas outras competências a esse pacote que tinha sido criado previamente lá no século XIX. E agora, essa mulher que só cuidava da casa, que só cuidava da família e da moral, ela também tem uma carreira, ela também tem que manter uma aparência incrível e maravilhosa, ela também tem que estudar, ela também tem que cuidar da própria saúde e performar esta aparência de mulher perfeita, de mulher que não erra, de mulher que dá conta de absolutamente tudo. Então, a gente não precisa nem falar que essa conta não fecha, que o contrato dobrou de tamanho e que a gente não teve nenhum outro tipo de negociação dentro desse contrato. E isso, no final das contas, foi vendido para gente como uma grande liberdade. Nos anos 2010, a gente tem uma outra onda com a Sheryl Sandberg, que publica Leaning em 2013. E ela é uma executiva do Facebook e ela diz para que as mulheres se esforcem mais, que elas sentem as mesas que elas desejam, que elas sejam ambiciosas. E a crítica veio relativamente rápido a esse tipo de postura. Autoras como, por exemplo, Bell Hooks, que eu sou simplesmente apaixonada, tenho vários livros dela aqui. Aqui no meu cenário, os meus livros estão na parte de cá, então eu estou olhando aqui e procurando os meus títulos de Bell Hooks, mas, enfim, tem tanto livro que eu não estou encontrando, mas autoras como Bell Hooks, elas mostram que a era do feminismo neoliberal empurra essa responsabilidade da mudança estrutural para o indivíduo e não traz uma visão de vamos desmontar o sistema. Então, a gente acaba tendo contato depois, previamente, principalmente aí depois dos anos 2000, com essa ideia de se esforce mais dentro do sistema. Só que o ponto não é esse, o ponto é o quanto a gente realmente não precisa mais assumir
tantos papéis ao mesmo tempo. Cada onda de feminismo construiu sim algo para nós, trouxe algo muito importante. E eu não tenho uma pretensão aqui nesse episódio de construir uma linha histórica do feminismo. E também não tenho a intenção de fazer uma crítica a essa parte do movimento que fez com que a gente fosse para o mercado de trabalho, que a gente saísse desse lugar passivo do lar e conquistasse esse espaço do trabalhar fora, de realmente ocupar esse espaço que sempre foi nosso, não apenas como mulheres, mas como sociedade integrada, que sempre trabalhou junto, que sempre desempenhou as tarefas de uma maneira coletiva. Então, é importante a gente entender que esse pacote doméstico, ele nunca foi redistribuído. E dessa maneira, o século XX e XXI acaba apenas somando funções ao pacote que o século XIX já tinha colocado na nossa conta. Então, consegue compreender que, de certa maneira, esse pacote que o século XIX impôs sobre nós sobreviveu? Ele mudou de nome. O que era antes o anjo do lar se tornou a dona de casa, se tornou a supermulher, se tornou a mulher empoderada. Mas a carga continuou exatamente onde estava, nas costas de nós mulheres. Podemos dizer que o feminismo conquistou o direito da mulher trabalhar fora, mas a sociedade não concedeu o privilégio da gente deixar de trabalhar dentro. Hoje, a gente tem palavras novas para coisas antigas. Vamos olhar, por exemplo, carga mental. Essa é uma expressão que foi popularizada por uma quadrinista francesa em 2017. Ela se chama Emma alguma coisa, não vou me lembrar exatamente o sobrenome. Mas o conceito aqui é de que a mulher ela não executa só um trabalho doméstico, ela gerencia esse trabalho doméstico. Lembra que tem que comprar um molho, ela lembra que a sogra tem alergia a camarão, lembra o aniversário do sogro, lembra que o filho precisa de roupa nova porque ele está crescendo. Então, a carga mental é esse trabalho invisível de saber, que foi essa viralização de 2017, Default Parent, que é meio que a designação de qual dos dois, pai ou mãe, é o responsável por tudo que acontece dentro do lar. Então, para quem que a escola liga primeiro, quem assina a autorização, quem leva no pediatra, quem cancela compromisso para ficar com o filho doente. Quase sempre a gente sabe que em casais héteros, que a gente também tem esse recorte aqui atualmente, é a mãe quem é responsável por todas essas tarefas, mesmo quando os dois trabalham fora, entende? Esse trabalho emocional é um outro termo que foi criado aí em meios dos anos 80, mas que realmente ganhou muita força aí nos anos 2010, mais ou menos, que é justamente esse trabalho invisível de gerenciar as emoções de casa, de lembrar de aniversário, de ligar para parente que está doente, escolher presente, escrever mensagem de pêsames ou manter a paz entre dois membros da família que não se dão muito bem. Ser meio que uma terapeuta da amiga e também aquela mulher que tem a memória afetiva para poder colocar aquele grupo ali todo junto, seja qual grupo for, grupo familiar, grupo de escola, grupo de amigos antigos, enfim. Então, hoje a gente pode perceber que no Brasil essa realidade ela também se apresenta para nós.
Uma pesquisa do IBGE, que data de 2019, as mulheres brasileiras dedicam, em média, 21,3 horas por semana no trabalho doméstico. E esse trabalho, a gente precisa lembrar que é um trabalho não remunerado. Os homens, 11 horas. Quer dizer, nós mulheres desempenhamos quase o dobro de horas nesse trabalho. E mais, esse número quase não muda quando a mulher trabalha fora. Os homens que trabalham fora, eles reduzem o trabalho doméstico. As mulheres que trabalham fora, não. Entende que a mulher, ela só soma mais e mais funções ali no seu caderninho de funções. E aí, no final das contas, a gente, de certa maneira, ainda se vangloria por conseguir dar conta de tudo. Quando a gente olha para uma mulher e fala assim, nossa, que incrível, como que você dá conta de tudo? E a mulher fala, ai, porque eu faço o planner, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. No final das contas, a grande verdade é que essa mulher, ela está exausta. E aqui, a sacada que liga tudo é que as funções que você exerce hoje sem perguntar, que é justamente essa coisa de lembrar de aniversário, deixar tudo organizado, saber o que falta comprar, o que não falta, quem é que se dá bem, quem é que não dá, alergias, necessidades dos filhos, atender reuniões da escola, enfim, tudo isso quem organiza esse calendário familiar e quem manda feliz aniversário é justamente nós, mulheres. E tudo isso tem uma ligação direta com esse conceito que a gente falou lá no começo do episódio, o anjo do lar, de 1854. 170 anos depois, mesmo pacote, nome novo, mesmo dono, mesmo cliente. Consegue entender que você não está cansada porque você é fraca. Você está cansada porque você está carregando uma carga de 170 anos sozinha. E ninguém te perguntou se você aceitou isso. O episódio de hoje não é um episódio para a gente colocar nada em prática. Ele é um episódio para a gente pensar. Porque essa pergunta, quais os papéis você assumiu só porque é o que as mulheres devem fazer, ela não se resolve com técnica, ela não se resolve com um checklist, ela não se resolve com um trabalho emocional individual apenas. Ela se resolve com consciência histórica. E ela se resolve passando essa consciência histórica para frente. Então, toda vez que alguém quiser chegar para você e falar que o papel da mulher que toma conta do lar, esse papel da mulher doméstica, esse papel da mulher que é cuidadora, vem lá dos tempos das cavernas, você já pode pegar todos esses dados que eu coloquei aqui para você nesse episódio e entrar para essa discussão, não para poder ter um enfrentamento, mas para poder criar consciência de uma maneira geral. Porque o patriarcado e o machismo, eles querem justamente que a gente acredite nessa história de que o papel cuidador da mulher é algo natural, é algo que vem da nossa espécie, é algo que vem porque nós somos as responsáveis por gerar uma nova pessoa, por colocar a nossa espécie para frente. Então, naturalmente, a gente teria esse instinto cuidador, esse instinto doméstico, esse instinto de ficar dentro de casa e de não ser necessariamente uma contribuinte com o trabalho externo. Então, eu quero que você fique com 3 frases aqui. Decora e repete essas frases para você
e repete para os outros quando precisar. A primeira é que nada do que você faz por natureza é natural. Tudo foi ensinado. Em algum momento da história, por motivos econômicos bem específicos, que agora você já sabe quem são, foram ensinados para beneficiar pessoas específicas. A segunda frase que eu quero que você fique com ela é que tudo que foi inventado pode ser desinventado. Você não precisa carregar um pacote de 170 anos só porque te entregaram ele desde que você estava no seu berço. A terceira coisa que eu quero que você compreenda aqui é que não é egoísmo devolver funções que você não escolhe executar. Isso é uma correção histórica. Então, se você decidiu que você não quer fazer qualquer tipo de trabalho doméstico, que você não quer mais ser a única responsável por gerenciar emocionalmente a estrutura em que você está ocupando e talvez liderando essa estrutura, se você decidir que você não é a única responsável por tudo isso, não seja. E por isso, eu deixo aqui com você a pergunta da semana. Quais papéis ou responsabilidades você assumiu apenas porque é o que as mulheres devem fazer? E quando você listar todas essas coisas, e eu tenho certeza que agora, com toda essa consciência, você pode listar talvez muito mais coisas do que você esperava que você poderia listar. A próxima pergunta talvez seja: quem te entregou esses contratos? E mais, você assinou eles? O que chamam de natureza da mulher é só o último uniforme que botaram em você. Mas ele só vai ser o último uniforme se você permitir que ele seja. Então, você entende que quando eu falo que esse episódio é para poder te construir mais consciência, é para te dar mais ferramenta para que você possa não assinar mais esse contrato, para que você possa não vestir mais esses uniformes. E isso é algo urgente que a gente faça, porque não tem outras pessoas para poder fazer isso por nós. A gente precisa passar isso para frente entre amigas, entre parentes e também para as nossas descendentes, para as mulheres que vão vir depois de nós. Elas precisam saber disso o quanto antes e talvez muito mais cedo do que a gente está sabendo. Esse é um trabalho de formiguinha, mas eu acredito plenamente que é possível a gente desconstruir esses padrões, desconstruir essas ideias absurdas que fizeram a gente acreditar, para que a gente possa, de fato, começar ou dar continuidade a um trabalho incrível que é esse trabalho de trazer mais consciência sobre a nossa história como mulheres. E como sempre, lembrando que tudo que a gente falou aqui não é para chegar numa conclusão fechada, mas é para poder se questionar e evoluir o nosso pensamento. O que importa é que essa pergunta fique com você. E se isso faz sentido para você, faz uma coisa para mim. Manda esse episódio para uma mulher que precisa escutar, porque é assim que uma sociedade anônima cresce, com uma mulher entregando para outra. Segue o podcast na plataforma que você escuta ele, se inscreve lá no canal do YouTube e também me encontra no Instagram no @souanamartins, Ana com 2 N's, e também no @anteperfeitas. Semana que vem tem episódio novo e tem pergunta nova. Depois de todo esse diagnóstico, sobra uma coisa, uma emoção que vem quase inevitavelmente quando essa ficha cai. E a gente foi ensinada a esconder essa emoção. É sobre ela que a gente vai falar na semana que vem. Te espero lá.